Gente, é um prazer enorme estar aqui. Obrigada por vocês estarem presentes também. Acho que esse GT assim marca um momento muito importante na produção de pesquisa, né, história na filosofia no nosso país. Então, eu fico muito feliz com as discussões que a gente tem mantido aqui. E eu tinha interesse em mostrar para vocês umas imagens, porque a minha pesquisa ela é muito fundada em fontes primárias, né? em manuscritos de cartas, em primeiras edições de textos. A maior parte desses textos que eu estudo aqui em Nízia Floresta foram primeiramente publicados como folhetins, né? Foram publicados em periódicos da imprensa imperial, né? Ela publica a maior parte dos seus textos em jornais do Rio de Janeiro, durante o Brasil Império. E quando a gente fala de resgate das obras das mulheres filósofas na história, é importante a gente atentar também para a figura que a gente está construindo, ou seja, para a imagem que a gente está construindo, não só em termos teóricos, mas também em termos literais. Quando você coloca o nome de Nízia Floresta na Wikipedia, agora não, por conta do nosso esforço de verdade, aparecia a figura de uma outra pessoa que era considerada Nízia Floresta, a Isabel Gondim, que era uma interlocutora de Floresta, mas era detratora, difamava Nízia Floresta. E essa pessoa aparece hoje para a gente como sendo Nízia Floresta. Então eu queria, enfim, mostrar para vocês, eu faço todo um trabalho na minha pesquisa de imagem de Nízia Floresta, de como ela foi representada ao longo da vida dela também. Bom, esse meu projeto, ele está ligado a uma reflexão que eu faço mais... Eu digo profunda, porque tem a ver com essa discussão que a gente estava tendo sobre interdisciplinaridade, multidisciplinaridade, transdisciplinaridade e o espaço realmente da sala de aula, né? Então, uma reflexão profunda sobre os nossos currículos, né? E como a sala de aula é um espaço privilegiado de descoberta. A Michele falou do método da descoberta, né? É um espaço privilegiado de descoberta. E aí eu tenho feito isso há um tempo e a minha pequena revolução foi colocar obras de mulheres no centro da minha pesquisa e do meu ensino, né? E da minha prática de ensino. E tentar trazer o currículo comigo e não fazer o contrário, né? Me colocar refém de um currículo pré-estabelecido ou de um cânone pré-estabelecido. E aí, como eu falei antes, é um certo exercício cartesiano, de modo irônico, porque envolve esse abandonar, né? Dessas rédeas, dessas limitações que a tradição, o cânone, a nossa formação nos impõe, né? Então, quando eu comecei a pensar o resgate das obras das mulheres filósofas, eu comecei por um lugar que eu me sentia confortável de começar. Como a gente estava falando, há virtudes no método estruturalista. E nós conhecemos, nós sabemos fazer história da filosofia e comentário muito bem, faz parte da nossa tradição, a partir dos anos 50, a construção da figura do comentador de textos e tal, a gente sabe fazer isso muito bem. Então é por isso que eu penso também o resgate sobre a chave da teoria da recepção. Né? Então, assim, gera um problema de metodologia, é um pouco mais complexo, a gente precisa debater ele também, mas eu, como, por exemplo, pesquisadora do século XVII, que fiz, né, iniciação científica, mestrado, doutorado, pesquisa pós-doutoral em Spinoza, eu me sinto numa posição confortável de falar sobre Margaret Cavendish e Anne Conway. Anne Conway, no quinto capítulo do Princípios de Filosofia Mais Antiga e Moderna, ela diz que a metafísica dela é uma contribuição aos erros cometidos por Hobbes, Descartes e Spinoza. Como eu não tenho capacidade de ler Conway, eu estou no melhor lugar para ler Anne Conway. Né? Eu conheço o vocabulário, eu conheço a discussão, e aí eu consigo compreender que a teoria da recepção de Spinoza também né, os efeitos, o impacto do Spinoza também sofre das mesmas, enfim, da mesma misoginia que o próprio cânone, né? Mas é a partir daí que eu resolvi começar. Mas aí chegou um momento que isso para mim, tá bom, gostei do que eu fiz. Mas e as mulheres filósofas no Brasil?
Isso era a chave de gênero, né, leva a gente, ela é como se fosse assim um exemplo, né, de opressões diversas, né? Então, a partir da chave de gênero e da análise, como acontece com a história da filosofia, quando você olha para ela a partir dessa categoria de análise, outras categorias surgem também. E aí surgiu para mim, não que eu já não pensasse isso antes do meu projeto de resgate, né? A chave geográfica, né? A geopolítica da história da filosofia, a transmissão de ideias transatlânticas, né? Os efeitos, e aí que são frutos, né, do efeito da construção do Brasil como nação, do modo como a gente entende hoje, né, que sofre reflexos da colonização. Então, eu resolvi me debruçar sobre o século XIX no Brasil, as obras das mulheres filósofas no século XIX no Brasil, que é justamente o período que eu tenho chamado nos meus escritos de pós-colonial. Pós, no sentido estritamente temporal. Nízia Floresta nasce em 1810, durante um tempo em que o Brasil ainda é colônia, então ela testemunha a independência e ela morre antes da proclamação da República, em 1885, antes da abolição e antes da proclamação da República. Então ela é uma escritora, ela é uma filósofa da educação, uma filósofa política, do período imperial, né? Desse momento da construção de uma ideia de Brasil, né? E aí, bom, eu queria ler para vocês, e eu peço desculpas se sair um pouco gaguejado a coisa, porque é um texto que eu escrevi em inglês, e eu vou aqui traduzir, porque ele é o meu melhor esforço de sintetização dessa pesquisa. Eu vou ler para vocês o resumo que orienta assim, o meu argumento todo na minha pesquisa em Nízia Floresta, né? Então, o que eu pretendo fazer com a obra de Nízia Floresta é entender mapear, né, as suas contribuições filosóficas, e pensando ela como a filósofa da educação feminista no século XIX, no início desse Brasil pós-colonial, né, que defendeu, né, a abolição e os direitos de terra e de pertencimento à cultura dos povos originários, né, dos indígenas. E eu centro em 5 obras centrais dela: Direitos das Mulheres e as Injustiças dos Homens, que é uma tradução da Anônima Sofia; Lágrima de um Caeté, que é uma obra sobre a Revolução Praieira e o debate entre índios liberais e coroa portuguesa; Opúsculo Humanitário, né, que é esse conjunto de panfletos que ela publica, mas que é o projeto educacional de Nízia Floresta. Nízia Floresta foi uma diretora de um colégio para meninas no Rio de Janeiro, chamado Colégio Augusto, e ela atuou diretamente no debate, né, dos currículos, né, sobre os currículos, aquilo que deveria ser ensinado nas escolas para as meninas e meninos no Brasil Imperial. Vou falar sobre isso no final, se der tempo. E, finalmente, Páginas de uma Vida Obscura, que está ali com Maria Firmina dos Reis como um dos primeiros romances sobre, né, que tem como personagem principal um personagem negro, né? Ela fala de um negro congolês que foi escravizado e trazido para o Brasil, né? O escravo Domingos. Então, Páginas de uma Vida Obscura, e um ensaio escrito originalmente em italiano, chamado La Donna, que foi traduzido pela filha dela, enquanto ela estava viva, como um presente para a mãe, no seu aniversário, para o inglês. É a única obra da Nízia Floresta produzida enquanto ela estava viva em inglês, né? Woman, é a tradução da Lívia. Enfim, é tudo muito rico, né? Então eu vou dar para vocês só assim um gostinho do que está sendo essa pesquisa. E aí eu mostro que essas obras estão conectadas através de uma crítica ao colonialismo, que é fundamentada em princípios feministas. Tá? Então, a crítica ao colonialismo como uma implicação, né, de levar princípios feministas a sério na análise da sociedade, da cultura, etc.
E aí que tá, que cânone não é simples. Né? Falar de cânone, a gente não pode nunca, aquela expressão horrorosa, né? Jogar o bebê com a água do banho fora. E aí eu vou me permitir dizer isso aqui para vocês, porque eu acho que, né, a gente está nessa posição de também ver as contradições, as dificuldades, a complexidade de se falar de cânone. Nízia Floresta, influenciada pelo cartesianismo prático de François Poullain de la Barre, eu leio a Nízia Floresta como uma cartesiana. Através dos panfletos Sofia, eu vou explicar depois o que é, ela aplica às estruturas sociais o princípio feminista de que a razão não tem gênero, né, argumentando que o grau de civilização de uma nação, ela usa esse termo, tá? Civilização, construção da civilização. Tem um debate positivista acontecendo, mas o que ela quer dizer, no final das contas, é o grau de justiça, né? O grau, porque ela está pensando civilização como a partir desse paradigma iluminista, né? Da igualdade, da fraternidade, da liberdade. Né? Então, o grau de civilização de uma nação depende de se a igualdade natural, essa, né, entre as almas, entre as mentes, né, se a igualdade natural é expressa em termos de direitos sociais. Como um espelho, né? Eu posso analisar a sociedade, as leis, as regras, os costumes a partir dessa chave. E aí, então, ela descrevendo o sofrimento experimentado pelas mulheres, pela população indígena, pelos povos indígenas e pela população escravizada negra, ela defende que a educação é uma estratégia contra o projeto colonizador. Né? E, como tal, a educação deve direcionar, né, deve ter como objetivo a emancipação física e intelectual das pessoas, né? Procurando, isso é muito bonito, restaurar a dignidade perdida de cada uma delas. A Floresta, então, ela transforma a nossa narrativa sobre filosofia moderna, porque ela coloca no centro da filosofia moderna, como crítica ao projeto iluminista europeu, né? Ela coloca como centro da narrativa moderna a instituição, né, econômica da escravidão e o processo colonizador, né? E a colonização. Bom, é isso o que eu argumento ao longo desse trabalho. E eu queria aqui, primeiro, saber quanto tempo eu tenho para continuar falando. Tem uns 10 minutos, 15, só comecei. Tá, ótimo. Então, assim, esse é o argumento central, né? Entender a Nízia Floresta a partir das suas obras, entender a Nízia Floresta a partir de um debate transatlântico, né? A partir de um debate que está para além da circulação de ideias como ela acontece no Brasil colônia, né? E entender a Nízia Floresta como parte de um movimento que é a chamada Querelle des Femmes, né? E aí, assim, preciso pontuar isso, né? A Maria Lúcia Palhares Burke, professora emérito aposentada da Faculdade de Educação da USP, né? Que agora está em Cambridge. Ela argumentou no Vozes, né? No terceiro Vozes Mulheres História da Filosofia, que existiu uma mini Querelle des Femmes no Brasil. Eu não sei sobre o mini, mas que existiu uma Querelle des Femmes no Brasil, existiu. E essa Querelle des Femmes, ela está mais viva nesse momento pós-independência e ela se instaura num espírito republicano, né? Ela culmina na proclamação da República. Proclamação da República que é também exigida pelas mulheres pensadoras, filósofas, escritoras do Brasil Imperial que dizem se a República foi proclamada, é preciso agora que a gente proclame a República das Mulheres. Né? Elas estão fazendo esse tipo de reflexão. A própria proclamação da República no Brasil, para que seja um projeto, né, não contraditório, precisa garantir os direitos das mulheres no Brasil. E aí, então, eu queria reconstruir para vocês aqui, mais como um princípio didático, assim, o arco histórico da Querelle des Femmes, né?
porque a pesquisa em Nízia Floresta é muito interessante para diversos interesses, né? Inclusive para a gente ensinar para os nossos alunos o cuidado que a gente precisa ter com análise de bibliografia secundária. Né? Como é fundamental, quando se faz história da filosofia, ir na fonte mesmo. É um trabalho difícil, é um trabalho lento. Mas assim, por que isso, né? Porque a Nízia Floresta, durante quase 200 anos, foi conhecida como sendo a tradutora de Mary Wollstonecraft. Nízia Floresta também pode ser lida como parte da recepção de Mary Wollstonecraft no Brasil. As estudiosas de Wollstonecraft, Ellen Butin, por exemplo, contribuíram para o resgate de Nízia Floresta pelo seu interesse nos efeitos da filosofia wollstonecraftiana para além da Inglaterra, para além da Europa. Mas eu não tinha muitos minutos. Tá, não, só 5 minutos. Tudo bem. Bom, o arco histórico, né? Então, o que eu... Bom, eu vou finalizar esse pensamento. Nízia Floresta, como tradutora de Wollstonecraft, essa descrição de Nízia Floresta é errada. Ela é fruto de um erro histórico. Nízia Floresta é tradutora de uma obra que é um panfleto radical feminista inglês, que é escrito durante um período que é chamado a Guerra de Panfletos, na Inglaterra, e é escrito por uma autora anônima. Essa autora anônima se autodenomina Sofia, uma pessoa de qualidade. Então, a chamada Anônima Sofia, que eu tenho até um textinho sobre a Sofia de Rousseau e a Anônima Sofia, são Sofias completamente diferentes. A Anônima Sofia, bom, não sabemos quem ela é, está ligada ao círculo das precursoras da Wollstonecraft, do Blue Stockings, mas esse panfleto é um panfleto central na Querelle des Femmes, né, no século XVIII, porque ele, durante muito tempo, foi considerado como um plágio da obra da Igualdade dos Sexos de François Poulain de la Barre. François Poulain de la Barre escreveu uma obra chamada A Igualdade entre os Sexos, de l'égalité des sexes. Essa obra, do século XVII, é fruto de uma análise cartesiana que o Poulain de la Barre é um padre cartesiano, né? E ele explicitamente diz isso, que ele vai aplicar o método cartesiano e os princípios metafísicos de Descartes a um problema prático. É o chamado cartesianismo prático. Descartes ele mesmo não fez uma moral e tal, não importa. O que importa é a potência da obra do Descartes na história da filosofia, né? Então, o cartesianismo prático é essa tradição iniciada por François Poulain de la Barre de aplicar princípios metafísicos à questão das mulheres. Então, ele argumenta pela igualdade dos sexos, fazendo uma transformação na Querelle des Femmes inicial, né? Eu vou retomar esse arco, vai ser a última coisa que eu vou falar, e vou deixar vocês com interesse, eu espero, na continuidade da pesquisa. Mas, assim, então, a Anônima Sofia escreve um panfleto chamado Women Not Inferior to Men, né? As mulheres não são inferiores aos homens. Esse panfleto foi considerado durante muito tempo um plágio de l'égalité des sexes de Poulain de la Barre, né? Como se ela é uma guerra de panfletos, a gente não pode esquecer o contexto do texto, né? Ela copia argumentos de Poulain de la Barre. E aí tem um debate, né, sobre o que ela faz, como ela contribui, né? Atualmente a gente entende que a Sofia, ela aperfeiçoa, ela radicaliza, ela tem como diz a Leduc, um feminismo mais estridente do que o de François Poulain de la Barre. Por exemplo, quando François Poulain de la Barre fala do momento social, né, do lugar social das mulheres, ele as chama de subservientes, né, de submissas. A Sofia vai apresentar esse mesmo argumento, mas vai chamá-las de escravas. Nízia Floresta usa escravas, mas depois, quando ela faz a tradução do panfleto Sofia para o português, né? Então a gente tem uma tradução para o português, ensinem nas suas aulas, ensinem. Panfleto Sofia, que é Querelle des Femmes, está em português, traduzido no ano de 1832 por Nízia Floresta. E ela, então, se apropria desse vocabulário escrava, mas quando ela vai fazer suas próprias reivindicações, que é como eu chamo a obra da Nízia Floresta, né, fruto de suas próprias reivindicações, ela não aplica escrava à condição da mulher brasileira. Porque o objeto de estudo dela, o foco, as interlocutoras delas são as mulheres burguesas da aristocracia colonial, né?
e ela não pode chamá-las de escravas, porque elas têm escravas. Então, ela faz uma torção, uma contribuição para esse debate da Querelle des Femmes, né, que é o lugar social das mulheres. Bom, aí para finalizar, eu queria só pontuar isso, porque eu acho que é pedagógico, né, é importante. A Christine de Pizan, lá no século XIII, ela é considerada como o grande marco inicial da Querelle des Femmes na modernidade, né? Eu não sei como para trás a gente pode ir, mas a Christine de Pizan, nesse momento, é um marco histórico, né, para a Querelle. E o que ela faz e aí isso é muito interessante continuar isso em Pizan, né? Assim, ela pensa a diferença biológica como justificando a diferença entre os papéis sociais. Mas ela não os Christine de Pisanistas presentes devem, né, refletir sobre o que eu estou falando, mas assim, ela continua usando esse tipo de argumento no qual a diferença biológica justifica uma diferença de papel social, tá? Para falar do modo mais simples, né? Poullain de la Barre vai mostrar que existe uma dissociação, ele dissocia a diferença biológica da justificativa, né? Ele não usa mais a diferença biológica como justificativa para a desigualdade social. Por quê? Porque usando esse princípio cartesiano da separação mente-corpo, há as diferenças corporais, mas a mente é imune a essas diferenças. Então as mentes são iguais, né? Assim, a mente é uma só, o sujeito é um só. A mente, ela não tem gênero. E isso faz com que as diferenças sociais tenham que ser justificadas através de outra chave, que não as diferenças biológicas. E aí a chave qual é? A educação. Né? A cultura, a educação. E aí, então, por isso que esse momento também inaugura, né, esse primeiro movimento reivindicatório das mulheres, que é o direito à educação, o direito à educação de qualidade, o direito de participar das universidades, de virem a ser doutoras e etc. Né? Não a primeira reivindicação não é o sufrágio. A primeira reivindicação é o direito à educação. E aí, então, a Sofia, nessa guerra de panfletos, né, ela se apropria do vocabulário de Poullain, traduz do francês, se apropria a palavra correta, faz esse panfleto Women Not Inferior, que chega no Brasil como uma edição fake de reivindicação dos direitos das mulheres de Mary Wollstonecraft. E aí é muito interessante ver como a nossa ciência funcionou, né, nesses primórdios, que é um momento de censura, né, da vinda dos livros. A gente está falando de um Brasil colonial e pós-colonial, né, e aí chega para a Anísia Floresta uma obra de César Gardeton, um francês. Então ela recebe Panfleto e Sofia em francês. Essa obra de César Gardeton, chamada Les droits des femmes et l'injustice des hommes, essa obra na verdade, então, uma tradução direta. O próprio César Gardeton chama a tradução dele de tradução livre, mas aí isso é um meandro conceitual, né? Mas assim, é uma tradução direta do Panfleto Sofia. O texto do César Gardeton é o texto do Panfleto Sofia. Só que ele atribui aquele texto a Mistress Godwin, que é o nome de casado da Mary Wollstonecraft. Nízia Floresta, interessada em debater o currículo das escolas para as meninas, e aí aqui eu prometo que eu termino com isso, porque eu acho que é muito instigante. Nízia Floresta é diretora de uma escola, e também assim, hoje é dia 13 de outubro, né? Daqui a 2 dias a gente completa um ano, né, o aniversário da primeira lei educacional do Brasil, que é a lei de 15 de outubro de 1827. A lei de 15 de outubro de 1827, promulgada por Dom Pedro I, é uma lei que determina, define, orienta, normatiza o currículo das escolas dos meninos e das meninas. Essa lei, a gente vai para as fontes, a gente encontra um debate no Senado Federal, e aí tem figuras como Visconde de Cairu, Marquês de Santo Amaro e outros, né, Marquês de Maricá, debatendo o currículo das meninas. Visconde de Cairu, nesse debate do Senado, diz que não podemos importar as ideias feministas da Europa, porque se trouxermos autoras como Mary Wollstonecraft, o que vai acontecer no Brasil é que daqui a pouco as mulheres vão abandonar o seu espaço doméstico, né, o seu lugar de mães, e vão querer entrar na universidade e serem doutoras. Nízia Floresta, mas é isso mesmo, vamos traduzir Mary Wollstonecraft. E aí ela traduz esse fake, que na verdade é um panfleto radical, feminista inglês. A história é maravilhosa, né? Assim, a história como acaso, né? É incrível, porque no final das contas ela traduz um debate que influenciou a Wollstonecraft, né? Ela não traduziu a Wollstonecraft, ela traduziu a anônima Sofia.
E aí, então, ela inaugura no Brasil esse livro, Direitos das Mulheres e as Injustiças dos Homens. A Anísia Floresta passou a vida inteira, ela poderia jurar de pé junto que ela traduziu o Wollstonecraft. Mas ela traduziu a Anônima Sofia, porque ela diz no texto dela que, né, é uma tradução de Mary Wollstonecraft. E a historiografia, gente, tem que ir na fonte, tem que comparar o texto. Só em 1996 que a origem do texto, que a verdadeira fonte, foi descoberta pela Maria Lúcia Palhares Burke. Então, assim, tem uma história aí muito interessante para ser investigada. A Anísia Floresta, ela procura, então, com o Direito das Mulheres e as Injustiças dos Homens, tradução do Panfleto de Sofia, contribuir para o debate curricular no Brasil. Qual era o currículo? Estava escrito lá, artigo 6º, os homens têm que aprender, os meninos têm que aprender aritmética avançada, frações, decimais, prática dos quebrados, Constituição Federal, História, Geografia e Religião Cristã. Artigo 11º, as mulheres aprendem tudo isso, menos matemática avançada. A matemática delas tem que ser reduzida às 4 operações da aritmética e incluir os conhecimentos necessários para as prendas domésticas. O currículo, o primeiro documento, a primeira orientação curricular brasileira tem viés de gênero. E a gente nunca fez uma revisão do que são os nossos documentos curriculares. E como, na verdade, fazer escolas mistas, né, no final das contas, a gente incorpora um cânone, uma tradição de ensino que não foi ela mesma pensada como, enfim, sendo feita a partir de um viés de gênero. E é isso também que eu estou fazendo, junto com o meu resgate de Anísia Floresta, né, é analisar os documentos curriculares atuais a partir dessa leitura da equidade de gênero, como eles promovem ou não, e por isso que Mulheres na História da Filosofia é também um GT para pensar a educação no Brasil. Acho que é isso.